quando eu estava lendo o capítulo de número 9, eu me deparei com esse texto que eu quero ler com vocês neste momento. A Bíblia diz assim: E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no 2º ano da saída da terra do Egito, no 1º do mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Aí no verso número 6 a Bíblia diz assim: E alguns houve que estavam impuros pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram: Imundos estamos, nós, pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor ao seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Interessante, Deus havia dado essa ordem para os filhos de Israel celebrarem a ele a Páscoa no deserto como memorial de um grande livramento que eles receberam quando eles ainda estavam no Egito, presos, cativos. Deus institui então a Páscoa, a festa da Páscoa, como um memorial, para que eles pudessem lembrar nas suas gerações posteriores o grande feito do Senhor de arrancá-los com mão forte, e como o Senhor também, naquela noite, deu aos israelitas um livramento, dizendo a eles que comessem a Páscoa, ou seja, que eles imolassem um cordeiro de 1 ano sem mancha, e o sangue daquele animal fosse aspergido nos umbrais das portas das casas dos israelitas, porque quando o anjo da morte passasse por cima, eles seriam livrados da morte. E eles tinham que também comer toda a carne daquele cordeiro durante a noite, e nada poderia ser deixado de comer. E então no dia 14 do 2º mês, Deus estabeleceu como festa, como reunião solene, não é? Como uma ordenança para os filhos de Israel que celebrassem ele a Páscoa. Porém, havia uma lei que dizia também que as pessoas não podiam se achegar às ofertas pacíficas se elas estivessem imundas ritualmente falando. E lá no livro de Levíticos, no capítulo número 7, diz que aquele que comer das coisas sagradas ou da oferta pacífica imundo, eles deveriam ser extirpados do meio do povo. E agora nós temos aqui Moisés ordenando que todas as tribos, todos os israelitas deveriam estar celebrando a Páscoa. E um grupo de homens chegaram a Moisés e Arão e disseram: Nós estamos imundos. Nós violamos uma lei, e essa lei diz que se qualquer pessoa tocasse o corpo de uma pessoa morta ou de um animal morto, ele estaria durante todo aquele dia impuro. Logo, não podiam participar das solenidades e tampouco comer das ofertas pacíficas do Senhor. E esses homens chegam a Moisés e a Arão e perguntam: olha, por que nós vamos ficar privados de oferecer a nossa oferta e também de comermos a Páscoa e de celebrarmos a Páscoa? Moisés, ele disse: olha, vocês fiquem aí e eu vou consultar ao Senhor. Eu acho interessante que Moisés não foi logo excluindo eles da participação e nem deu palavra que sim nem que não, mas ele foi falar ao Senhor. Versículo de número 7 diz assim, o versículo 8 diz assim: Disse-lhes Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Interessante, Moisés estava já liderando o povo, já estava liberando palavras de ordem para o povo, mas ele não sabia de todos os detalhes, mas ele cuidou de buscar conhecimento no Senhor. E no verso 9 o Senhor responde, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Ou seja, Deus estava dizendo assim: esses homens, apesar de estarem impuros porque tocaram o corpo de alguém morto ou de um animal morto, eles sabiam e estavam conscientes de que não podiam tocar no sacrifício, mas o coração deles buscou orientação na liderança, em Moisés, em Arão, e eles foram a Deus e Deus disse: olha, responda a eles e a todos os demais que virão nos demais anos. Todos aqueles que no dia da Páscoa
por algum acidente ou por algum motivo, eles se tornarem imundos, que celebrem a Páscoa. Não façam, com certeza, eu creio que não intencionalmente, mas se acontecer, mas houver também consciência de pecado e confissão, o Senhor busca o coração e depois Ele quer que a ação seja acompanhada de uma atitude nobre do coração. Eu achei isso maravilhoso. Agora o Senhor fala algo muito interessante e eu fiquei mais impactado ainda. Veja bem, pessoas impuras que reconheciam que não podiam, mas foram ao Senhor numa atitude de arrependimento e de buscar conhecimento e receber uma palavra favorável. Agora olha o Senhor dizendo no versículo 13: porém, quando um homem for limpo, ou seja, estiver tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes, e não estiver de caminho, ou seja, não estiver viajando, não estiver longe do acampamento, estiver perto da celebração, aonde se celebra, como se celebra, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor ao seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado sobre si. Que coisa extraordinária, coisa tremenda. Deus então está indo além da pergunta de Moisés, está proativamente lhe ordenando e lhe ensinando, dizendo o seguinte: o impuro que reconheceu que estava impuro, mas procurou conhecer e se arrependeu e desejou comer, o Senhor liberou. Mas o Senhor disse: aquele que estiver limpo e estiver no local e não quiser voluntariamente ir fazer, então esta alma levará o seu pecado porque não ofereceu ao Senhor. E agora eu me lembro da Santa Ceia, porque a Santa Ceia para os crentes, para os que estão em Cristo, para os cristãos, é uma ordenança. A Bíblia diz que Jesus ele falou no dia que ele foi traído e ele instituiu a Santa Ceia, ele também estipulou e determinou uma ordenança para a sua igreja. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Assim como a Páscoa se tornou uma festa memorial para lembrar os filhos de Israel sobre o livramento da morte no Egito, Jesus está dizendo também que a Santa Ceia, que é um memorial que celebra a sua morte e ressurreição, precisa ser também observado. E eu, como pastor, tenho percebido que algumas pessoas, no dia da Santa Ceia, estão reunidas, mas estão cheios de culpa, porque falaram alguma coisa que não deviam, fizeram alguma coisa que não deveriam. Contudo, estão ali, estão se privando da Santa Ceia, mas eu entendo que o princípio é o mesmo. Se o meu coração está ali, eu estou consciente das minhas falhas, ou de alguma falha, mas eu estou disposto a reconhecer o que Cristo fez por mim, então eu vou me valer do sacrifício da cruz. E vou saber que se eu andar na luz como Ele na luz está, eu tenho comunhão com aqueles irmãos, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. E há outros que, interessante, não estão de viagem, estão bem, todavia não se esforçam e nem querem ir sacrificar, entre aspas, ou seja, cultuar, oferecer um culto de gratidão em memória dele. A Bíblia diz que Paulo, ensinando aos coríntios, ele escreve dizendo: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí eu vejo a indignidade de se tomar a Santa Ceia. Primeiro, aquele que sabe que está em pecado e não confessa, diferente daqueles que sabiam que estavam imundos, mas foram a Moisés e Arão e foram pedir orientação, e Moisés foi a Deus e Deus o respondeu como eles deveriam proceder. E Deus está dizendo: se há, eu interpreto assim, como se Deus estivesse assim: se eles estão arrependidos e vierem até vocês, digam a eles que eles não sejam privados dessas coisas. Então eu vejo alguns que indignamente tomam do pão e bebem do cálice porque eles não procuram naquele momento realmente levarem os seus corações diante de Deus e dizer: Deus, sim, tenho pecado, mas eu creio que Cristo fez por mim. Agora,
A outra forma de indignidade que eu vejo, que não dignifica a pessoa, é aquela que não toma a Santa Ceia, sabe que deveria estar lá no seu tempo determinado, e ela negligentemente não participa, e depois faz notificar-se que queria ou deveria tomar a Santa Ceia em outro momento. Não, amado. Há um tempo, há um momento que a sua igreja, que o seu povo se reúne para juntos tomar a Santa Ceia, em memória dele. Eu quero crer que na próxima Santa Ceia, na sua igreja, aonde você congrega, se valendo desses textos e também desses princípios, que você possa, de fato e de verdade, analisar o que Deus está dizendo. Tanto na Santa Ceia quanto na Páscoa há um livramento, mas alguém teve que morrer para que alguém estivesse livre. No caso dos egípcios e dos filhos de Israel, ou da antiga aliança, nós vimos os egípcios morrendo, não tiveram livramento. Os pecadores que ainda não entenderam o poder do sangue que livra. Mas os israelitas, simbolizando os que estavam com aliança com Deus, tiveram ali as suas vidas poupadas, mas um cordeiro, um animal teve que perder a sua vida. E nós, na nova aliança, o mundo do pecado, quem está no pecado, ainda não está livre da morte não apenas física, mas da morte eterna. Mas os que estão em Cristo já estão livres da morte, porque Jesus venceu a morte. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quero deixar essa palavra ao seu coração. Valorize o que Cristo fez por você. Valorize a cruz. Valorize o sangue de Jesus. E agora, em aliança com Ele, tome a Santa Ceia. Celebre em memorial. Fazer isso em memória de mim até que eu venha, disse Jesus. A próxima Santa Ceia, eu quero ver você livre e alegre, ceando e se regozijando na presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. A paz.